Bom dia, paz do Senhor. Amém. É muito bom receber vocês aqui na sala da nossa casa. Obrigada pela paciência, porque a gente ainda não tem um lugar realmente apropriado. Mas nós somos muito agradecidos a Deus por cada um de vocês que aceitou o convite de estar com a gente nesse domingo de manhã. E nós estamos sonhando, muito em breve, ter o nosso lugar maior, com as salas para as crianças. Mas também existe um privilégio quando a gente participa dos pequenos começos. Como está escrito, não desprezem os pequenos começos. Então vocês hoje aqui, junto conosco, estamos participando de uma nova história que Deus está escrevendo. Amém. E ainda que seja assim um pouco incômodo, né? Sem muita estrutura, nós temos esse privilégio de escrever junto com o Senhor esse novo capítulo da história. Amém? Eu queria ler aqui o Salmo 47, porque o nosso pastor Gustavo, enquanto estava orando ontem de manhã, ele realmente foi tocado por Deus nesse texto. Está escrito no verso 5: Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores. E o que nos chama a atenção é que o som dos gritos de alegria é nesse aclamar, é nesse bradar, é nessa celebração que o Senhor é exaltado. Então eu quero convidar você a aplaudir o Senhor. Nós vamos dar brados de louvor ao Senhor.
Compartilhado conosco tuas palavras, teus sonhos. Venha fazer desta igreja, Senhor, que está no teu coração. Venha falar com cada um de nós. Qual é a nossa parte? Qual é o nosso papel nessa grande obra que o Senhor tem para realizar aqui, Senhor? Venha encher nossos corações com a tua visão, Senhor. Venha abrir os nossos olhos para enxergar como o Senhor vê. Dá-nos os teus pensamentos, Senhor.
seja a nossa condição, ainda assim o Senhor se dispõe a vir ao nosso encontro e falar conosco as palavras que precisamos ouvir, aquelas que nos trarão vida, aquelas que nos encherão de esperança, aquelas que nos apontarão um futuro certo, um futuro que é bom, um futuro que o Senhor mesmo tem para nós. Amém. Essa é a razão porque nós nos reunimos aqui, nós reconhecemos, sim, nós precisamos do Senhor. Sim, Deus. Não existe vida em outro lugar, não existe paz em outro lugar. Nós reconhecemos isso. E por isso nos reunimos aqui nesse primeiro dia da semana. Nos reunimos aqui para celebrar o Teu nome, a Tua vitória sobre tudo e sobre todos. Amém. O Senhor venceu. Aleluia. Obrigado. O Senhor que é o vencedor, o Rei sobre todos os reis. O Senhor se importa conosco. O Senhor fala conosco. Te agradecemos. Obrigado. Nós te bendizemos, ó Deus, nessa manhã juntos. Te louvamos. Levantamos o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. E meus irmãos, nós estamos, estou falando assim em pé para que a voz chegue longe. Eu ia ficar sentado aqui, mas aí eu posso ver a turma toda, o Brau que chegou, a Chay que está aí, todo mundo. Bom, Igor, boa viagem, graças a Deus. E são todos muito bem-vindos aqui. O Diácono tem um recado já ali. Tem um carro aqui, um driveway, um cinza, Hyundai, que está com a janela aberta. Da sua vez. Um carro molhado. E com a minha culpa, porque eu que vim dirigindo o carro ontem, é só vir de trás. Desculpa aí. E são todos muito bem-vindos. E aqui é a sala da nossa casa. Eu sei que está um pouco assim desconfortável, mas é um começo. E logo, logo, com a graça de Deus, nós vamos todos subir para um lugar mais confortável, mais espaçoso, mais amplo. E aí sim podemos abrir assim para todas as pessoas. Até hoje, até então nós não podemos abrir e dizer assim, olha gente, tal lugar. Todos vocês que estão aqui foram convidados para estarem aqui. Nós somos muito gratos, muito obrigado por vir, por estarem aqui. E como fizemos no domingo passado, nós vamos ter a oportunidade nesse momento de ofertar. E o alvo é que temos esses recursos para ir para esse lugar, por exemplo. Então nós não temos salvo aqui, e o mestre nos ajudou na semana passada, eu não decorei o número, é uma mensagem para Rony, por favor, Rony, o Lester, gente, está se recuperando, graças a Deus, está bem, hoje não pôde estar aqui, mas na semana que vem, com a graça de Deus, vai estar. Então, Rony. Se você deseja doar, ofertar, né, você pode, através do telefone, número de telefone é 305-728-0818. Você manda uma mensagem para esse número, ele vai pedir, a primeira vez pede um cadastro, mas depois automaticamente você só doa, tá? Então é 305-728-0818. Aí envia uma mensagem. Você envia uma mensagem com a palavra GIVE. G-I-V-E. Então, 305-728-0818. 305-728-0818. Aí uma mensagem que... E aí tem todas as orientações aí sobre como fazer. E aí o pastor aqui, enquanto nós podemos fazer essa oferta e enviar essa mensagem, vai estar conosco, adorando o Senhor com uma canção.
Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos abençoe. E assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, na semana passada nós começamos uma série sobre a fé. E estudamos em pé melhor. Pastor, você sabe que no casamento a gente aprende que a palavra da esposa é a palavra da sabedoria. Quando a esposa fala, o marido diz assim: claro, meu amor. E quando o marido fala assim: não, eu vou fazer do meu jeito, aí geralmente alguma coisa dá errado, ela vai assim: eu te falei. Não, ela não fala isso. Ela só pensa em Não, é só baixar isso aqui. Ô, gente, Marcos, então na semana passada começamos um estudo sobre fé e falamos sobre as dimensões da fé, Hebreus 10, de 32 em diante. E vimos que as dimensões da fé, elas abrangem as experiências que temos de fé com a palavra de Deus, aquela que Deus traz ao nosso coração. Ela também nos fala sobre os ataques a essa fé e nos fala sobre os exercícios para que a nossa fé seja fortalecida. Mas o fato é que em muitos momentos da caminhada nós vivemos crises de fé. E ninguém está imune às crises de fé. Todos nós, mais dia ou menos dia, passaremos por essas crises. E é importante sabermos o que Deus fala sobre isso, o que a Bíblia nos fala sobre essas crises de fé. Temos vários textos que poderiam ser aplicados ou poderiam ser lidos para nos falar sobre essas crises de fé. Mas o texto que eu queria compartilhar está em Marcos, capítulo 9. Se você tem a sua Bíblia, Marcos 9, de 14 até 29. É uma experiência de Jesus com os discípulos e com um homem que tinha um filho possesso de um espírito imundo. Eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim: Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração, e aí quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles, com os discípulos. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudar Jesus. E Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus então perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e
entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Nesse texto que lemos, nós percebemos que pelo menos duas pessoas ou dois grupos viveram uma crise de fé. O primeiro foi o pai do menino. A história do pai desse menino é uma história assim muito complicada, muito complexa. Porque ele diz que esse filho dele, desde a infância, sofria com esses ataques, sofria com essa opressão demoníaca. E durante, não semanas ou meses, mas durante anos, o pai desse menino procurou ajuda para o filho dele, mas se encontrou somente nãos. Ninguém absolutamente conseguia resolver o problema do filho dele. Em todo o tempo que ele encontrava eram portas fechadas. Em todo o tempo que ele encontrava eram frustrações. Em todo o tempo que ele encontrava eram nãos. Ele cresceu ouvindo nãos. A idade do menino era a idade dos tantos nãos que esse pai havia ouvido. Era a idade dos tantos anos de frustração, de expectativas não resolvidas que esse pai vivia. E não é por acaso que ao chegar até Jesus, ou antes, o pai cheio de expectativa foi até os discípulos, porque certamente ele havia ouvido as histórias de Jesus, sobre Jesus e sobre os discípulos, o que eles faziam, e ele foi lá com essa expectativa, quem sabe agora vai. Só que os discípulos não puderam fazer nada. Mais um não. Mais uma frustração. Mais uma dor. Mais uma porta fechada. E é por isso que ao chegar até Jesus, esse pai pergunta: se você pode fazer alguma coisa? Se é que você pode fazer alguma coisa? Será que você pode? Eu já tenho tantos nãos. Eu já encontrei tantas portas fechadas, já vivi tantas frustrações, já vivi tantos problemas, já recebi tanto carão. Se você pode alguma coisa? Jesus então confronta esse pai e diz: olha, tudo é possível ao que crê. E nesse momento esse pai rasga o coração quebrado e diz: eu creio, mas eu não creio assim. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa crise de fé, ela nasce por causa dos muitos nãos que uma pessoa ouve, por causa das muitas portas fechadas que essa pessoa encontra. E no coração de pessoas assim, que vivem essa crise de fé, a pergunta é: será que um dia as coisas vão mudar? Será que um dia o mundo vai ser diferente? Será que um dia as pessoas serão melhores? Será que eu posso ter esperança de em algum momento da minha história, da minha vida, encontrar uma porta aberta? Será que vai dar certo? Às vezes nós mesmos que estamos aqui, olhamos para o nosso país, não é verdade? O nosso Brasil, e pensamos: será que dá certo? Tantas pessoas lá no nosso país, lá no Brasil, vivem essa situação de desespero. Não, duvido. Não tem jeito. Ou pessoas que têm vivido uma situação pessoal e que já encontraram tantas portas fechadas tantas vezes, hoje estão totalmente desacreditadas. E algumas chegam ao ponto de duvidar até mesmo: será que Deus existe? Se Deus existisse, por que Ele deixaria essas coisas ruins acontecerem comigo vez após vez, após vez, após vez, após vez, após vez, após vez? Será que Ele não vê? Será que Ele não se importa? Essa é a resposta desse homem: eu creio, mas não sei se eu creio mais. Já tentei demais. O mais impressionante nessa história é que essa crise de fé que esse homem viveu levou até Jesus. Apesar de ele ter encontrado tantos nãos, apesar de ele ter se deparado com tantas portas fechadas, o maravilhoso nesse homem é que ele não desistiu de buscar.
Ele não permaneceu assentado na casa dele, dizendo: acabou tudo, eu não me levanto mais, eu desisto, aqui eu vou ficar e aqui eu vou morrer. Não. Apesar dos tantos nãos, ainda no coração dele havia aquela expectativa: um dia vai chegar. Um dia a porta vai se abrir. Um dia eu vou ouvir um sim. Um dia o meu filho vai ser arrancado dessa situação. Apesar dos tantos nãos, apesar dessas tantas experiências que o levavam a viver essa incredulidade, ele não se deixou vencer pela incredulidade. Ele não deixou que a dúvida e a incredulidade construísse uma fortaleza ao redor da mente e do coração dele, deixando completamente estagnado, parado, imóvel. Não! Ele continuou a lutar, ele continuou a buscar. E essa dúvida, ou esse lugar de incredulidade, foi o que o levou até Jesus. Ele encontrou um não com os discípulos, mas quando Jesus desceu do monte da transfiguração e se encontrou com a multidão, aquele pai não pensou consigo mesmo: os discípulos dele não puderam, ele não vai poder, eu desisto tudo. Não vai poder também, eu desisto de tudo. Não. Ele foi até Jesus porque no coração dele havia essa expectativa: quem sabe agora vai. A dúvida, a incredulidade, ao invés de o levar-se a afogar ou afundar, o levou até Jesus. E Jesus não o repreendeu. Jesus não o rejeitou. Jesus não o acusou. Jesus não virou as costas para ele. Porque aquela crise de fé o levou exatamente ao único que poderia mudar a vida e a história dele: Jesus o recebeu. E apesar daquele homem estar vivendo naquele momento essa crise de fé, Jesus curou o filho dele. Amém. Isso nos faz entender e saber que quem age é Jesus. Amém. Independentemente de nós, independentemente das nossas limitações, independentemente dos nossos problemas, independentemente das nossas incapacidades, Jesus age. Ele é Deus, Ele faz. Ele salvou, curou aquele menino e restituiu ao pai. É interessante que muitos trabalham um pouco na expressão de Jesus levantando o menino, porque é a mesma expressão usada quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então alguns até dizem: esse menino saiu, a situação ficou ainda pior. Tá? O demônio saiu, a situação ficou pior. O menino morreu. Será que Jesus pode resolver essa situação? Jesus pode. Se necessário for, ele até ressuscita o morto. Amém. Não existem limites para Jesus. Essa crise de fé levou esse homem a procurar Jesus. Mas outros passaram por uma crise de fé, e na verdade esse texto de Marcos não focaliza tanto a situação desse pai que tinha um filho nessa condição. O texto de Marcos focaliza os discípulos de Jesus. A história toda desse capítulo 9 gira em torno dos discípulos. E estabelece uma divisão no livro. O livro de Marcos tem 16 capítulos. Então a primeira parte desse livro de Marcos termina aqui no versículo 26 do capítulo 8. E essa é uma das primeiras histórias dessa segunda parte. E é assim extremamente interessante. Porque até esse momento, os discípulos de Jesus só tinham ouvido sims. A experiência desses discípulos era apenas a experiência com sims, com portas abertas. Logo no primeiro capítulo de Marcos, os discípulos viram um endemoniado sendo liberto da sinagoga. Depois eles viram a sogra de Pedro sendo curada. Depois eles viram aqueles muitos doentes endemoniados sendo trazidos aos pés de Jesus, e Jesus curando aqueles doentes, libertando os endemoniados, 32, 34. Depois, no capítulo 1 ainda, versículo 40 em diante, um leproso chegava até Jesus e disse: se quiser pode me purificar. Jesus disse: eu quero, ficar limpo. Imediatamente aquele leproso foi purificado. Os discípulos estão ali, ouvindo os sims de Jesus. Depois um paralítico que anda, depois um homem com a mão atrofiada sendo curado, depois possessos de espíritos imundos se ajoelhando diante de Jesus e sendo libertos, a tempestade se acalmando, os pães se multiplicando, um morto sendo ressuscitado, a filha de Jairo, uma mulher de fluxo de sangue sendo curada. Até então os discípulos de Jesus só ouviam sim, 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 não tem limite, é poder de Deus. Até os próprios discípulos haviam sido enviados por Jesus para curar os enfermos
Marcos 6, 12 e 13. Jesus os enviou e eles saíram e eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos. A experiência deles foi de sim, 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 porta aberta, poder de Deus, está tudo maravilhoso, até que de repente eles ouviram não. Quando eles foram tentar ajudar aquele pai, libertando o filho dele daquele espírito maligno, a porta estava fechada. Eles não conseguiram fazer o que estavam acostumados a fazer. Não somente acostumados a fazer, mas aquilo que eles haviam aprendido a fazer vendo Jesus. Eles receberam um não. E esse não os fez viver uma crise de fé. Uma crise de fé tão intensa que Jesus mesmo se voltou para eles e disse assim: ó geração, versículo 19, incrédula. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E Jesus disse isso logo depois que o pai chegou para Jesus e disse assim: pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus exclamou: ó geração incrédula. Uma crise de fé. E os discípulos mais à frente reconhecem essa incapacidade deles quando eles chegam para Jesus no particular. Porque eles haviam sido humilhados na frente de uma multidão. Eles receberam não na frente de todo mundo. Aí eles entram no particular em casa de Jesus. O que aconteceu? Nós não conseguimos expulsar esse demônio. O que está acontecendo? Por que nós não conseguimos resolver esse problema? Nós não gostamos dessas experiências de crises de fé. Nós não gostamos de não. Mas essas crises de fé, elas têm pelo menos 3 razões. Elas são importantes, na verdade, por causa de 3 razões. Elas são necessárias. Nós vamos vivê-las na nossa caminhada. É necessário que as vivamos na nossa jornada. É fundamental vivermos essas experiências em que em alguns momentos da nossa vida nós vamos dizer: Deus, o que está acontecendo? Por que agora não funcionou? Por que agora meu coração está tão frio, tão vazio, tão cheio de perguntas, tão cheio de dúvidas? Esses momentos são fundamentais. E a primeira razão é porque esses momentos nos levam para o discipulado. Porque foi pela primeira vez esses discípulos perceberam que eles não eram expertos. Eles não eram os sabe-tudo, os sabem-tudo. Eles não eram aqueles que tinham todas as respostas, que poderiam resolver todos os problemas de todas as pessoas. Pela primeira vez, eles começaram a expor as questões do coração deles para Jesus. Pela primeira vez, sim, eles começaram a se abrir para o discipulado de Jesus. Foi somente a partir dessa experiência que o coração deles começou a ser exposto. Em que eles fazem essa pergunta para Jesus: por que nós não pudemos expulsá-los? Agora nós não temos todas as respostas. Agora recebemos um não, nós temos que ir até Jesus para tentar entender: Jesus, o que aconteceu? Até então a gente sabia tudo, a gente orava para os enfermos, eles eram curados, os endemoniados eram libertos. Agora ouvimos o não. Jesus, nos ensina. É a primeira vez no livro de Marcos que os discípulos se abrem para perguntar para Jesus alguma coisa. É a primeira vez na jornada em que eles reconhecem que eles são limitados neles mesmos e que eles precisam continuar buscando o Senhor Jesus para serem atualizados, para amadurecerem. É a primeira vez que eles começam a abrir o coração para deixar que a luz de Deus brilhe no coração deles, exponha o coração deles para tudo. É a primeira vez em que eles começam a discutir entre eles assim: quem é o maior? Porque essas questões estavam no coração deles. Aqui nos versículos 33 em diante, essa é a discussão dos discípulos. Pela primeira vez eles expõem aquilo que estava escondido no coração deles. Essa crise de fé fez com que aquelas defesas que eles tinham e que eles levantavam ao redor deles para que todos achassem que eles são os melhores, agora viveram uma crise de fé, agora eles não têm mais nada para esconder. Aí nas conversas entre eles ficam assim: quem é o maior? Quem é que manda? Quem é o cara?
A crise de fé leva a essa exposição do coração, a esse rasgar do coração. O coração é colocado na luz e essas perguntas são tão feias, né? A gente nem gosta de fazer, mas ainda que em alguns momentos da nossa vida nós as tenhamos no coração. Em alguns momentos da nossa vida nós pensamos assim, por que ele, não eu? Por que deu certo com o outro e não deu certo comigo? Mas só que a gente não fala. Até que vivamos uma crise de fé. Mas já deu errado, né? Vamos chutar o balde. Quem é que manda? Foi nesse momento que eles se abriram para o discipulado de Jesus. Aí Jesus pôde acessar essa situação do coração deles. Foi nesse momento em que tinha um cara, um sujeito expulsando demônios no nome de Jesus, e João disse assim, Jesus, nós proibimos ele, porque ele não está conosco. E só nós que sabemos, só nós que conhecemos. Foi nesse momento que Jesus disse, olha, quem expulsa demônios no meu nome vai se levantar contra mim. Então não proíbam. Quem vocês estão achando que vocês são? Vocês acham que vocês são os bonitões da balachita, os caras? Quem é que manda? Vocês definem? Não. É pela primeira vez o coração deles é exposto para esse discipulado, esse tete-a-tete com Jesus, esse diálogo com Jesus. Pela primeira vez eles perguntam para Jesus sobre as questões do divórcio, capítulo 10, versículo 10, versículo 13. Pela primeira vez eles começam a colocar limites, assim, as crianças estavam indo para serem abençoadas por Jesus, os discípulos estavam proibindo. E Jesus disse, não, está errado. Então nessa segunda parte de Marcos, essa crise de fé nos mostra que pela primeira vez os discípulos agora são de fato discipulados. Pela primeira vez eles são instruídos, pela primeira vez eles abrem o coração e colocam as questões do coração. E o discipulado não são só as questões externas. Não tem a ver apenas com expulsar demônio e curar enfermos. Tem a ver com as motivações do coração, tem que estar por detrás. São esses os lugares que Deus quer acessar na nossa vida. E esses lugares começam a ser acessados quando vivemos uma crise de fé e perguntamos, Deus, o que está acontecendo? E Deus diz, pronto, agora você veio para mim. Agora eu vou te ajudar, está comigo. Finalmente, né? Eu me lembro da minha história. Eu voltei para Jesus, uma experiência assim muito forte, há 22 anos atrás. Eu era desviado do Evangelho, tive uma experiência muito forte com o Senhor, e voltei para os caminhos do Senhor, já fui para o seminário 6 meses depois, e comecei a estudar muito. Eu sempre gostei muito de ler. Então comecei a estudar. Eu me lembro que nessa caminhada eu lia pelo menos um livro por dia. Eu ia para a praia, eu levava um livro, sentava na cadeira na praia de férias e ficava lendo. Eu lia um livro, e no outro dia eu pegava outro livro e lia, pegava outro livro e lia. E assim, faminto por aprender. E quando eu conheci a Ana me dizia assim, tem algumas outras coisas mais. Eu disse, não tem nada mais, porque eu já sei tudo. É claro que eu não falei isso para ela, que eu sei tudo, né? Mas lá no meu coração, a gente não fala essas coisas na hora, não é verdade? Não sei, né? Mas a gente age como se soubesse tudo. Então nós tivemos alguns diálogos, né? Alguns debates, algumas argumentações, especificamente sobre a questão do Espírito Santo e dos dons hoje. E ela me dizia, tem algumas coisas a mais. Eu dizia assim, não tem. Se tem, eu já tenho. Eu sei. Eu tinha minha vida com Deus de oração, de jejum, de leitura, de estudo da Bíblia, de estudo de outros livros, de teologia, de história da igreja. Até que um dia eu vivi uma crise de fé muito parecida com a dos discípulos aqui. Muito parecida, porque foi com um endemoniado também. Eu estava numa congregação da igreja presbiteriana. E aí vieram pedir ajuda, o pastor, você pode nos ajudar? Ele está quebrando tudo. Aí eu fui lá na casa daquela mulher e realmente estava tudo quebrado. Eles me empurraram lá para dentro da casa, fecharam a porta. Foi eu. E a casa toda quebrada, toda revirada. O sujeito estava fazendo um churrasco e ele ficou endemoniado e quebrou tudo. Eu fui lá conversar com o sujeito. Falei assim, oi Guilherme, tudo bem? Guilherme, quer Deus? Eu falei, não, calma. Eu sei que ali eu vivi essa minha crise de fé.
Porque durante todo esse tempo, com esse endemoniado, as minhas perguntas eram: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que me adianta ter o grego, o hebraico, o aramaico, o teologia sistemática, os 5 pontos de Calvino, o Armínio, nenhum deles consegue me responder isso aqui. Eu não tive respostas. E essas eram as minhas perguntas naquele momento. Enquanto o cara, e eu estou assim, Deus, o que está acontecendo? Eu estou assim, eu perdido. Eu sei que eu saí daquela casa ali, vou contar toda a experiência, né? Mas foi chocante. Eu saí dali cheio de perguntas. Como era desses discípulos? Por quê, Senhor? Eu lembro que eu saí dali naquela noite para até a casa da Ana. Nós havíamos terminado o nosso relacionamento por causa dessas divergências teológicas. Mas eu Mas eu fui lá na casa dela, naquela noite, eram as 10 da noite, no domingo, para dizer assim: olha, tem algumas coisas que eu não sei, me perdoa, você tem razão. Olha por mim, me ajuda. Essa crise de fé me ajudou, porque ela me quebrou. Eu fui quebrado nessa crise de fé. Me ajudou a me abrir para um discipulado. Dizer, me ensina, tem algo mais? Eu preciso aprender. Eu me achava tão bom, tão autossuficiente, tão pleno. Deus acabou de me fazer viver uma experiência e eu descobri que eu não sei. O que aconteceu com os discípulos? Pela primeira vez eles se abriram para serem de fato ensinados por Jesus. Pela primeira vez eles escancararam o coração e disseram: Jesus, olha como é que o nosso coração está. Pela primeira vez. Por isso que as crises de fé são importantes. Elas nos quebram, nos deixam abertos para sermos ensinados, para reconhecermos os nossos limites. Mas elas são importantes também porque elas nos ensinam que a jornada com Jesus, meus irmãos, toda crise ela vai se tornando mais difícil à medida que caminhamos com Ele. É um equívoco pensarmos que os primeiros dias do Evangelho são os mais difíceis. Não. Os primeiros dias do Evangelho são os mais fáceis. Assim foi a experiência dos discípulos. Os primeiros dias do Evangelho com eles era tudo glória, tudo maravilha, tudo espetacular. Uau! Tanto que eles começaram a se achar os caras. Né? Deixa conosco! Mas à medida que caminhamos com Jesus, primeiro, nós recebemos tarefas mais difíceis por causa dessa caminhada com Ele, que vão exigir mais de nós, vão exigir mais quebrantamento da nossa parte, que vão exigir mais relacionamento com Deus da nossa parte. Até mesmo porque as trevas, elas começam a perceber essa nossa caminhada com Deus e elas vão se levantar ainda com mais força. Foi o que aconteceu aqui. No começo, como se as trevas soubessem, mas não soubessem a dimensão que os discípulos iriam chegar na caminhada com Jesus. Mas nesse momento, a batalha foi mais intensa. E daqui do livro de Marcos para frente, a batalha se torna ainda mais intensa. Até o ponto dos discípulos negarem Jesus. A pressão foi tão grande, a opressão foi tão intensa que eles não aguentaram e disseram: não conheço, vou embora. Isso nos faz perceber que na nossa caminhada com o Senhor, à medida que caminhamos com Ele, as coisas vão se tornar mais difíceis. Porque os desafios que Deus vai colocar nas nossas mãos para vencermos serão mais difíceis. As tarefas que nos serão dadas serão mais difíceis. Porque nós já caminhamos com Ele e a expectativa é que já tenhamos uma maior maturidade nessa caminhada. Essa semana eu fiz um
uma carne aqui em casa. Eu, a Ana, o Isaac e o Benjamin. O Isaac, meu filho mais velho, ele é fascinado com faca, ele gosta de faca, de ver e tal. Eu acho que é porque eu também, quando era mais novo, eu também gostava, né? Eu tinha uma coleção na minha casa. Eu não sei essas coisas de não sei, ele nunca conviveu com isso, né? Das minhas brincadeiras, mas ele tem isso. Ele dizia, pai, que dia que eu vou poder cortar a carne no churrasco? O Isaac tem 12 anos. Aí nessa semana eu disse, vem cá, Isaac, você vai poder cortar a picanha hoje. Ele, Aí eu olhei para o Benjamin, não, Benjamin, você ainda não pode. É normal. Quando se tem uma maturidade maior, uma caminhada maior, as tarefas também vão ser mais difíceis, não maiores. Foi o que aconteceu aqui com os discípulos. Pela primeira vez eles perceberam, opa, o caminho está ficando mais estreito. Tem até um ditado, né? Quando vai ficando mais difícil é porque a gente está no caminho certo, não é verdade? Ó, tá tendo luta, batalha, então segue em frente. Vocês estão no caminho certo. A resistência está maior, está no caminho certo. Mas as crises de fé, ou quando vivemos essas crises de fé, que nós somos levados a tomar essa consciência pela primeira vez. Por isso que elas são importantes. E por fim, elas nos ensinam que nós precisamos, por causa dos desafios maiores, desenvolver uma vida de relacionamento com Deus mais profundo. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus disse, olha, existem diferenças de demônios. Essa casta só sai com oração e jejum. Então vocês precisam desenvolver uma vida de relacionamento mais intensa, mais profunda. Nesse nível que você estava, do jeito que vocês estavam vivendo, estava ótimo. Mas agora não pode ser água só no tornozelo. E no joelho tem que subir, para vocês têm que se deixar levar pelas águas. Então vocês têm que entrar mais no rio. Amém. Amém. A vida que vocês viviam antes estava boa para aqueles desafios, mas agora outros maiores estão surgindo por aí. Então a vida de intimidade, de relacionamento com Deus, de dedicação nessa caminhada com Deus precisa ser também mais intensa. É interessante que Jesus aqui tem um texto aqui, a palavra jejum, ela aparece em muitos manuscritos antigos, mas não aparece em alguns que são mais antigos. Por isso que em geral nas Bíblias ela aparece com colchetes. É só um parênteses aqui, não tem nada a ver com a mensagem, mas é algo assim muito importante. Às vezes as pessoas perguntam assim, será que o texto que nós temos aqui hoje, no Novo Testamento, é o mesmo texto que a igreja do primeiro século tinha? Será que essa carta que nós temos aqui é aquela que Paulo escreveu mesmo? Será que esse evangelho de Marcos é aquele que Marcos escreveu mesmo? Então são perguntas que são feitas. E aí, como é que nós sabemos que o texto que nós temos aqui, para os mais críticos, assim, que não acreditam na Bíblia, 95% é o que está aqui, eles reconhecem. É o mesmo texto do primeiro século. Ainda que não tenhamos nenhum manuscrito desses, lá temos a carta que Paulo escreveu. Mas nós temos centenas e até milhares de cópias dessas cartas. Só para você ter uma ideia, os textos de Homero, né, lá do grego, lá do poeta grego Homero, a Ilíada, a Odisseia, nós temos 5 manuscritos que são do século 8. 1000 anos depois que eles foram escritos, é o primeiro manuscrito que nós temos da Odisseia de Homero. Mas os textos do Novo Testamento nós temos centenas que datam de 40 anos depois que foram escritos, 50 anos depois que foram escritos. Aí como é que eles fazem? Será que o que está escrito é verdade mesmo? Então eles pegam todos esses manuscritos e colocam um do lado do outro. É coisa para alemão fazer, assim, gosta de detalhe, de palavra. Então eles colocam aqueles 100 manuscritos da carta aos Filipenses um do lado do outro.
Um escrito em grego, outro escrito em siríaco, outro escrito em copta, outro escrito em outra língua, outro está em tal lugar, encontrado lá na Síria, outro lá no Egito, outro lá na Cesareia. Eles colocam um do lado do outro. Aí eles vão olhando palavrinha por palavrinha. Vamos ver. Marcos, Filipenses 1, tem as palavrinhas aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Uau, todos os manuscritos. Confere. Agora, segunda palavrinha. Confere. Terceira palavrinha. Uau, confere. Tá coisa assim para alemão, assim, vai ficar 50 anos, né? Olhando cada palavrinha. E assim eles fizeram com todos os livros do Novo Testamento. E eles perceberam que esses textos, eles são iguais 95% das vezes. Então nós podemos ter essa certeza de que o texto que nós temos aqui é exatamente o texto lá que o Marcos escreveu, que Paulo escreveu, que Tiago escreveu. Aí fecha parênteses, né? Então essa palavra jejum aparece em vários manuscritos do século II, século III, século IV. E os pais da igreja, os primeiros pastores, eles sempre enfatizaram esse texto com o termo jejum. Mas como não aparece alguns manuscritos, está em colchetes. Mas qual que é a ênfase dessa mensagem por detrás aqui do que Jesus está falando para os discípulos? Essa casa só sai com oração e jejum. A ideia dessa habitualidade, dessa caminhada com Deus, dessa rotina com Deus. Não é que os discípulos não fizeram oração para que aquele demônio fosse expulso. Não. É que eles não estavam vivendo essa vida regular de oração. Jesus disse, olha, agora é outro nível. Porque o jejum, você vai, agora eu vou jejuar agora e expulsar esse demônio em nome de Jesus. Não, o jejum requer uma regularidade, é antes, não é uma prática, antes. Para que você esteja pronto para aquele momento. A espiritualidade é assim. Eu conversava com os alunos que eu tinha sobre o futebol. Se o cara não treinar, ele vai fazer um bom jogo? Vai. Não treina? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Agora se o cara treina, na hora no campo que ele precisa de perna para correr, de repente ele automaticamente tem a perna para correr. É ou não é? Agora um cara que joga futebol só no final de semana, uma vez por mês, na hora do jogo, vamos ver mesmo, cadê a perna dele? É ou não é? Agora se o cara está treinando todo dia, quando ele precisar da perna, ninguém vai pensar, minha perna está aqui? Não, ele vai. É a mesma coisa na vida de oração. É a mesma coisa na caminhada com Deus. Quando a pessoa precisar do recurso, se ela mantém aquela caminhada, na hora que precisar, está lá. É sobre isso que Jesus está falando. É desse desenvolvimento dessa vida de jejum, de oração, de busca de Deus, de relacionamento com Deus. As crises de fé nos levam a essa busca mais profunda. Então, meus irmãos, pode parecer até estranho falar isso. Mas as crises de fé, Deus as traz. Deus é que nos leva a esses lugares. Se a nossa experiência é como a do Pai, só ouvimos não, essa crise de fé vai nos levar a Jesus, para reconhecer Ele é que pode. Aleluia. Mas se nós já temos uma caminhada com Jesus e vivemos uma crise de fé, essa crise de fé vai nos levar a reconhecer as nossas limitações e a nos abrir de fato para um discipulado. Amém. Para uma fé mais profunda e para entendermos que a jornada vai se tornar mais desafiadora porque Deus está pedindo de nós coisas mais difíceis. Amém. Por causa dessa maturidade. Eu não sei como está a sua vida hoje, não sei se você está vivendo algum tipo de crise. Mas nesse momento nós queríamos orar. Talvez você esteja vivendo uma situação assim difícil no seu coração, na sua caminhada. Você está cheio de perguntas, Deus, o que está acontecendo? Esse é o lugar para isso. Para orarmos uns pelos outros, para ministrarmos a vida uns dos outros, para abençoarmos uns aos outros, para estarmos uns do lado dos outros, orando juntos. Então, se você está vivendo uma situação assim, Deus, eu preciso, me ajuda. Eu preciso de oração, preciso de alguém para orar por mim, eu preciso desse momento. Aí mesmo no seu lugar você vai ficar de pé e alguém vai chegar e vai colocar as mãos sobre você e nós vamos orar juntos, ok? Amém. Eu vou pedir o Edson para sentar aqui. Então se você deseja nesse momento oração, uma ministração, é só
pé no seu lugar. Nós vamos orar no nome de Jesus. Fica livre. Glória a Deus. Você está aqui cheio de perguntas. Deus, para onde eu vou? O que está acontecendo? Portas fechadas. Estou ouvindo não. Me ajuda. Nós queremos orar por você agora. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
mais adiante, para buscarmos mais, para escancararmos o nosso coração para o Senhor, para o discipulado que o Senhor tem para nós. Dar-nos uma semana de graça, uma semana de favor, uma semana de bênção, uma semana de vitória, e com a tua paz em nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos todos, muito obrigado. E você fica à vontade, tem um violão, um piano, tocando, se você quiser ficar mais um pouquinho. Mas aqui, ó. E aí, antes de... Aí fica à vontade para sair.